Olá, amigos, tudo bem? Excelente quinta e boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde. Motorista perde o controle do carro, cai num valão. E quando volta para retirar o veículo, descobre que as rodas foram roubadas. Africano vira caso de polícia. O estrangeiro disse que é missionário de uma igreja, mas passou a noite numa boate daquela, sabe? E teria se irritado porque não queria sair da casa noturna. A polícia botou um estrangeiro na cadeia que foi roubado. Apoio arriscado. O colega de trabalho é dispensado e ofende a empresa nas redes sociais. Você curte o post? Cuidado! Um trabalhador foi demitido por justa causa depois de curtir o comentário do amigo. Para a justiça, ele concordou com a mensagem maldosa. Veja o alerta de um advogado. Jovem baleado durante assalto em ponto de ônibus na Serra perde a visão no olho esquerdo. Operadora de celular corta a internet de um cliente e quando ele reclama com a atendente é chamado de otário, de idiota. Aconteceu sim, e com um capixaba, o Daniel ficou revoltado. Ele mostra a conversa com a funcionária da empresa. Aposentado é ferido a tiros no meio da rua. Ele correu para um supermercado. No desespero, as portas foram fechadas. Emprego, o TN traz vagas para auxiliares financeiro e de escritório e também para técnico de enfermagem. Você sabe o que é alimento probiótico? São os amigos do intestino. Mas eles só trabalham a seu favor quando combinados com outros alimentos, viu? O TN te mostra. Deu trabalho, mas o trambolho que atraiu curiosos foi retirado do mar em Vila Velha. A estrutura de 4 toneladas serve como depósito de água de navios. Veja ainda, Henrique, um aninho, e já vive o transtorno de uma alergia severa a leite. Tudo dele precisa ser separado. O problema é destaque no Fala Doutor de hoje. Tudo isso e muito mais aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Ingrid e amigos, voltamos rapidinho. Até já. Olha, o Tribuna Notícias começa com um conselho de amigo, viu? Pense bem nas coisas que você vai compartilhar ou curtir nas redes sociais. Em São Paulo, um funcionário foi demitido por justa causa depois de curtir um comentário negativo sobre a empresa. E fique atento, na hora da contratação, as redes sociais do candidato também são avaliadas. Não é novidade que as redes sociais se tornaram palco de discussões, espaço aberto para opinar e desabafar sobre a própria vida. Se a pessoa posta uma coisa que é digna de um debate, é lógico que eu vou falar alguma coisa. Somente assuntos do meu interesse, que me agrada, como cachorros. Gosto de expor assim, as coisas cotidianas, dia a dia, foto minha, da minha filha. Questões políticas que estão acontecendo atualmente, a questão da maioridade penal. Já viu o colega de trabalho falando mal da empresa, assim, em algum momento? Já, várias vezes. Se você também tem o hábito de expor a sua opinião nas redes sociais, é melhor analisar o que você escreve ou até o que você curte ou compartilha. A sua postura na rede pode custar o seu emprego. Em São Paulo, um homem foi demitido por justa causa por curtir um comentário negativo sobre a empresa em que ele trabalhava. Este advogado diz que no escritório dele já foram recebidos casos semelhantes. Se você fala mal da sua empresa ou fala mal do seu empregado, e esse tipo de comentário vira algo público, você pode sim sofrer uma justa causa. Para definir uma demissão relacionada ao comportamento nas redes, são avaliados detalhes como o alcance da informação e a associação a mensagens negativas. É muito importante que se avalie a publicização, quem se alcançou, se o Facebook dele tem 1000 amigos, se é um Facebook público, se não é público, ou se ele tem só pai, mãe, irmão. Na hora de se candidatar a uma vaga de emprego, o comportamento nas redes sociais pode ser decisivo. Como que vocês analisam? Bom, como ela se expõe, né, a que tipo de comentários ela está vinculada, o nível de rigidez nas interpretações dos movimentos que acontecem à volta dela, né,
o nível de sinceridade, né? Porque tem uma coisa que nós aprendemos e que vale também para o universo virtual, que as pessoas acabam esquecendo, que são as regras de boa educação. Para evitar problemas no mundo virtual, não há segredo, basta ter bom senso. A grande questão é, antes de um post, né, de um comentário, de uma curtida, ponderar os desdobramentos que aquele comportamento vai ter. E as pessoas não fazem isso. Elas têm o desejo de comentar, curtir, compartilhar e elas simplesmente realizam o desejo sem considerar as consequências que aquele comportamento vai ter. Então, assim, o bom senso é a regra número 1 para os melhores resultados diante da vida. No mercado de trabalho não é diferente. Pessoal, o emprego já está difícil. Perder a vaga por causa de rede social não dá, né? Um aposentado de 68 anos é mais uma vítima da violência que nos assombra. Ele foi baleado na porta de casa, no bairro Resistência, em Vitória. Ferido, ele correu para dentro de um supermercado que estava lotado. Clientes ficaram desesperados. O cenário do crime foi a rua Novo Horizonte, no bairro Resistência, em Vitória. Segundo testemunhas, o aposentado de 68 anos estava sentado na calçada quando foi surpreendido pelo atirador. O criminoso estaria sozinho e a pé. A vítima levou 3 tiros. Mesmo ferido, o aposentado conseguiu correr. Ele entrou neste supermercado para fugir do atirador. Era por volta de 7 horas da noite. O supermercado estava cheio de clientes. Houve pânico. O medo era de que o atirador também entrasse no local, mas isso não aconteceu. Logo após efetuar os disparos, ele fugiu. Por medida de segurança, as portas de aço do estabelecimento foram baixadas. O aposentado continuou lá dentro, sentado em uma caixa de papelão, esperando o socorro chegar. A motivação do crime será investigada pela polícia. O que se sabe até então é que o aposentado é morador do bairro. Os tiros foram disparados perto desta escola, pouco tempo depois do horário de saída dos alunos. A vítima continua internada no Hospital São Lucas, em Vitória. Pois é, o aposentado continua internado, o estado de saúde dele é estável. Amigos, prestem atenção. Um estrangeiro que se diz missionário de uma igreja se envolveu hoje numa grande confusão. E sabe em que lugar? Numa boate. Maximiliano se recusava a sair de uma boate, daquela em que mocinhas prestam serviços especiais. Disse que foi roubado, disse que não queria ir embora, disse tanta coisa, mas parecia não convencer ninguém. Max foi roubado, a polícia ainda botou ele na cadeia de novo. A polícia botou um estrangeiro na cadeia que foi roubado. Esse tumulto todo acabou mesmo foi na delegacia. Max estava preocupado em perder um voo para a França, mas teve que dar explicações direitinho. Você vai ver tudo o que ele disse na reportagem completa no Ronda Geral daqui a pouco. A senhora devia ter me procurado antes de eu estar aqui. A senhora vinha aqui agora para me falar comigo do acontecimento de agora. Mas é que eu só encontrei o senhor agora, né? Como é que eu ia saber que o senhor estava aqui? Quando me encontrou agora, fala do acontecimento de agora, não fala que eu vim fazer no Brasil, não, é? Se você quiser saber o que eu vim fazer no Brasil, pergunta à Polícia Federal. Que ele sabe o que eu estou aqui, estou fazendo aqui, ele sabe. Bom, o convite está feito. Ronda Geral já coladinho com o TN. Não perca! Nesta semana, um cliente capixaba foi chamado de otário e idiota pela atendente de uma operadora de celular. Ele tentava registrar uma simples reclamação. O Daniel, servidor público, vai procurar a justiça. É a orientação para todo mundo que se sentir prejudicado ou ofendido durante um atendimento. Ele só queria que o problema fosse resolvido. De uma hora para outra, Daniel viu a internet ser cortada do celular. E olha que ele contratou um serviço com pacote de dados ilimitado. Não tinha recebido nenhuma comunicação, se foi por problema técnico, se foi normalmente como acontece agora, que essa operadora ela está cancelando a franquia. Daniel recorreu a um canal de atendimento que estava acostumado a usar. Tivemos acesso às mensagens de texto que ele trocou com a atendente da operadora. Nesta, a mulher encerra a conversa com a seguinte frase: "Tenha um bom dia, seu otário idiota". Foi no meu horário de almoço, então aquilo já passei todo o resto do dia transtornado, fiquei muito nervoso mesmo, assim. Não sei o que eu faria se fosse um atendimento via telefone, por exemplo, porque eu fiquei muito nervoso. Então, no mesmo dia, tentei entrar em contato, tomar as devidas providências, mas
na hora eu fiquei sem chão, assim. Tem muito capixaba insatisfeito com os serviços prestados pelas empresas de telefonia. Em todo o ano passado, foram registradas mais de 4.000 reclamações no PROCON estadual. Nesse ano, parece que a situação está ainda pior. Já foram mais de 3.000 reclamações. E olha que só estamos em julho. Em casos de ofensa à integridade física ou moral, é mais comum que o consumidor vá direto ao Poder Judiciário. Sempre que o problema for passivo de ser sanado na via administrativa, é comum que ele venha no PROCON. Eu vou procurar a justiça, não por uma questão de dinheiro, até porque o valor deve ser irrisório, mas porque eu quero realmente publicidade desse fato. Eu não quero que pare aqui, eu quero que mostre para outras pessoas também. Como é que um otário idiota vai ter um bom dia? Olha, a Vivo disse que o caso está sendo apurado para que as providências sejam tomadas e que sejam mesmo. Ressaltou que a orientação aos profissionais será reforçada. Um menor foi apreendido depois de ser flagrado. Acho que a gente teve um engano aqui no TT. Agora é emprego, né? Para você que anda desanimado, em busca de emprego, separamos boas vagas para esta quinta. São chances para auxiliar financeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de escritório. Os salários podem chegar a R$3.000. Mande o seu currículo para center.vagas@gmail.com. Carro cai dentro de um valão em Vila Velha. E isso não foi o mais surpreendente, não. Os pneus e o aparelho de som do veículo foram roubados. Tem mais. O bandido deixou um bilhete no carro dizendo que não tinha ninguém e nem o guincho havia sido chamado. Encerrou, podem acreditar. Sabe com o quê? Com um boa noite. A única roda que ficou no veículo estava dentro do esgoto. As outras 3 foram roubadas durante a madrugada. Os ladrões também levaram toca-CDs e algumas moedas que estavam no veículo. O dono do veículo é este caminhoneiro, que estava sozinho na hora do acidente. Ele ficou surpreso ao ver que as rodas tinham sido levadas e este cartaz deixado na parte de trás do carro. Cheguei agora de manhã aqui, sem as rodas do carro, dentro de um valão, uma coisa de doido. Tentaram quebrar o vidro com o pé, acho que não conseguiram, aí viram que eu acho que um balão do carro acho que abriu, não sei o que aconteceu. E aí entraram para a porta mesmo, mas senão eles tinham quebrado o vidro. O valão fica no bairro Aribiri, em Vila Velha. O carro caiu no esgoto por volta das 2 horas da manhã. Mas foi um momento de distração. Ele olhou para a esquerda, viu que o canal tinha o fechamento ali dos tampões. Então ele automaticamente pensou que a direita também fosse da mesma forma. Então ele já fez a conversão direta para a direita, vindo a cair aí no canal, no valão, né? A seguradora foi acionada para retirar o veículo do valão. Os moradores afirmam que situações como esta são comuns aqui no bairro. Esse seria o 7º veículo a cair aqui nesse valão. 7º carro com isso aí, se não for mais. Já caiu 2 Kombi, já caiu 2 picape aqui, lá embaixo já caiu um ônibus. Tampar, né? Era o mesmo tampar até ali embaixo, ali, ó. Esse pedaço aqui até ali, pronto, já ia acabar o problema aqui. Porque é um lugar perigoso demais, Sérgio. Pelo menos uma barra de proteção ali funcionaria, né? Bom, amigos, a Prefeitura de Vila Velha diz que acidentes são raros no local. Quase não acontecem. E explicou que o canal precisa ficar aberto para que a limpeza seja feita. Mesmo assim, prometeu mandar uma equipe ao local para avaliar maneiras de evitar outros acidentes. A seguradora tem dificuldade de retirar o veículo justamente porque está sem as rodas. O carro está no local há mais de 10 horas. O Henrique, de apenas 1 aninho, tem os talheres separados. Até a esponja para lavar os objetos precisa ser só dele. Não é nenhuma frescura, não. O pequeno tem uma alergia séria a leite. Olha, e praticamente todos os alimentos levam leite. Olha, é bem complicado selecionar o que ele pode ou não comer. Esse é o assunto do nosso Fala Doutor de hoje. O pequeno Henrique tem só 1 ano e 9 meses de idade. Esse rapazinho de cabelo e olhos claros precisa de um cuidado especial. Ele é alérgico à proteína do leite da vaca. Não pode comer nada que tenha o leite ou substâncias dele. Até a mãe descobrir isso foi um sufoco. 1 mês, mais ou menos, do Henrique, eu já tinha ido mais ou menos uns 10 pediatras. Até que eu cheguei num gastro, especialista em refluxo, mas ele já estava com quase 2 meses.
E aí esse gastro falou, vamos fazer uma dieta por 15 dias, excluiu o leite da sua alimentação, já que o Henrique só amamentava, ele não tinha tomado leite artificial. Então, o que passava era pelo meu leite. E depois desses 15 dias de dieta, eu já notei uma melhora no quadro do Henrique. E aí a gente reintroduziu para ter, digamos, a prova de fogo, assim. E aí ele já passou mal de novo. Ele dá sintomas de diarreia com muco com sangue, dá fissuras anais, a criança, o ânus dela fica cheio de fissuras, como se fosse uma assadura. As mães relatam, meu filho não melhora da assadura. Chega também a ter o déficit ponderostatural, ele não cresce, não é aquela criança que vinga, né? Depois de entender a alergia, a mãe teve que adotar alguns hábitos. Os utensílios de cozinha precisaram ser separados. Nenhum deles pode ter contato com o leite, derivados ou alimentos que contenham algum traço do leite da vaca. Até a esponja da pia precisa ser outra, mas a principal mudança foi em relação à comida. E é muito complicado porque o leite ele está presente em vários alimentos que a gente nem imagina. Por exemplo, o salame pode ter leite e N outras coisas. Então a gente tem que ler rótulo. E não basta ler rótulo, porque os rótulos ainda não são muito precisos. Então a gente pega aquele alimento, a gente tem que ligar para o saque, né? Ou mandar e-mail para comprovar se aquele alimento tem ou não leite, a presença, ou se foi feito no mesmo maquinário que alimentos que contenham leite. A causa da alergia é a proteína do leite da vaca, que não existe no leite materno. Mas se a mãe beber o leite da vaca, existe uma pequena chance de passar para o filho durante a amamentação. Por isso, os médicos orientam cuidado com os bebês. Um descuido e a criança pode ter reações alérgicas fortes. Por isso, os remédios de emergência estão sempre por perto. Vai ter uma reação grave, potencialmente fatal e aguda, anafilaxia. Pode ter também apenas a urticária na pele, só plaquinhas na pele vermelhas, ou só sintomas de nariz coçando, espirrando, com falta de ar. A boa notícia é que a alergia é reversível. Até os 3 anos, em média, 8% das crianças têm a prevalência de alergia alimentar, mas elas podem adquirir a tolerância à medida que elas ficam em dieta de restrição por um período extenso da vida, no mínimo 1 ano mesmo. A mãe do Henrique já está acostumada com cuidados especiais. Ela e o filho mais velho têm intolerância à lactose, diferente da alergia do pequeno, que é mais complicada. Eu não posso sair para comer fora com meu filho, porque mesmo se eu chegar no restaurante, explicar, eu não estou lá dentro da cozinha, aqueles utensílios não são os meus, separados, eu não sei se vai ter uma contaminação, entendeu? Então é difícil. Jovem baleado durante assalto em ponto de ônibus na Serra perde a visão no olho esquerdo. Ela passou por uma cirurgia e continua internada. A operadora de telemarketing Paula Renata Rosário foi atingida num ponto de ônibus que fica na S010 em Chacaraparreiral, na Serra. Vários passageiros aguardavam o coletivo quando o bandido anunciou o assalto. O ladrão chegou de moto. Nossa equipe conversou com a mãe da jovem. Ela disse que a filha está lúcida conversando, mas os médicos confirmaram a perda da visão. Hoje é quinta-feira, 2 de julho. Você já leu a tribuna? Empresa da Petrobras abre vagas com salários de até R$ 4.656. Aqui nas fotos principais, usar celular no semáforo, dirigir só com uma mão no volante, leis de trânsito pouco conhecidas que podem dar multa. Aprovada a redução da maioridade penal para estupro e assassinato. Abertas mais de 3.000 vagas em cursos de graça para disputar emprego. Sheik desencanta e tira o Flamengo da zona da morte. E você pode conferir também nesta edição de A Tribuna. Chega às lojas TV que se conecta a até 10 celulares. Hoje é dia de sorteio do Up e mais no Sobre Rodas, campeões de visibilidade. Dois irmãos lavavam o carro quando foram surpreendidos por tiros. Um deles foi baleado. Isso aconteceu no bairro 23 de Maio, em Vila Velha. No mesmo bairro e quase ao mesmo tempo, um homem foi assassinado.
No início da noite de ontem, um homem foi morto em 23 de maio, Vila Velha. A perícia encontrou um corte profundo na cabeça da vítima, que estava sem identidade. Ele morreu na porta de uma casa que estava vazia no momento do crime. As paredes ficaram com marcas da violência e algumas pedras no local também estavam sujas. A polícia ainda encontrou rastros de sangue no asfalto, o que indicaria uma possível tentativa da vítima de fugir para salvar a própria vida. O que não ficou bem esclarecido é que 2 ruas próximas ao local do homicídio, no mesmo bairro e quase no mesmo horário, houve uma ocorrência de disparo de arma de fogo. 2 irmãos estavam lavando um carro quando foram surpreendidos. Um deles levou um tiro no braço e um de raspão no peito e no queixo. O irmão, que não foi ferido, levou o outro para o Hospital Santa Mônica, onde ele recebeu os primeiros socorros e depois foi transferido aqui para o Hospital Antônio Bezerra de Faria. A polícia esteve no hospital, conversou com ele, mas não acredita que os 2 casos tenham relação. E o governo anunciou a redução no número de crimes violentos, incluindo os assassinatos. Mas o Espírito Santo ainda continua acima da média nacional. Nós estamos partindo para o 6º ano com redução dos crimes violentos, especialmente as mortes no estado. Mas estamos longe de índices que podem ser considerados confortáveis ou civilizados, né? A nossa meta, no caso, em função do monitoramento que fazemos dos dados, a gente chegar na média nacional. Nossa média saiu de 58 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes e hoje ela está em torno de 37. A média nacional é de 29. Você tem que baixar muito ainda, viu? Deu trabalho, mas saiu do mar e a paisagem na Praia da Costa, em Vila Velha, voltou à beleza original. A estrutura de 4 toneladas foi retirada durante uma operação que reuniu 40 pessoas ontem à tarde. Técnicos identificaram o objeto como um flutuante, que serve como boias externas para navios ou como depósito de água. A estrutura não oferece risco ambiental, viu? Muitas pessoas acompanharam os trabalhos. O flutuante seguiu para uma empresa náutica e o dono ainda não foi identificado. Ele tem 30 dias para procurar a Capitania dos Portos e recuperar o objeto. Guarde bem esses nomes importantes para a nossa saúde. Probióticos e prebióticos. Então, juntando os 2 direitinho, o cabelo melhora, o intestino funciona, o ânimo é outro. E tem gente que até emagrece. É no supermercado que nós vamos entender direitinho o que fazer para ter esses benefícios. Probióticos. Alguma vez na sua vida você já ouviu essa palavra? Probiótico, não. O nome pode até ser meio estranho, mas o significado é bom. Os probióticos são os alimentos amigos do intestino. Os probióticos são alimentos que contêm micro-organismos. Esses micro-organismos são vivos, mesmo bactérias ou fungos, que vão ajudar a controlar o nosso metabolismo e ao funcionamento também do nosso corpo. Amigos do intestino, e por isso são muito utilizados para os pacientes que têm diarreia crônica ou também aqueles que têm constipação crônica. Mas para que os probióticos façam mais efeito no organismo, é necessário consumir os pré-bióticos. Eita, que esse negócio tá ficando complicado, hein? Que nada, aposto que os pré-bióticos já fazem parte do seu dia a dia e você nem sabe. Nós temos que consumir os pré-bióticos, que são alimentos que estimulam o crescimento e o desenvolvimento dos probióticos que todos nós já contemos no nosso organismo. Quando nascemos, através do mecanismo de parto, nós adquirimos essas bactérias boas, esses probióticos da mãe. E aí, após isso, eles vão se multiplicando no intestino. Dentro do supermercado seria o consumo, então, dos pré-bióticos, das fibras das frutas com casca, dos legumes, e assim você ter uma vida de forma mais saudável. A Penha sabe disso e não é de hoje. Adepta da vida saudável, ela não abre mão de incluir esses alimentos no cardápio. Toda vez que vai ao supermercado, a Penha enche o carrinho com leite fermentado, queijos com fungos à mostra e muitas fibras. Melhorou o meu metabolismo. E melhorando o metabolismo, automaticamente melhora o meu cabelo, melhora a minha pele, eu me sinto mais bonita, mais magra. Isso melhora tudo, né? Meu manequim diminuiu, 42, eu tô com 38. Você viu que os alimentos pré-bióticos são facilmente encontrados. Já os probióticos não têm tanta variedade assim no supermercado. Foi por isso que eu coloquei este jaleco e esta touca. Nós estamos em uma farmácia de manipulação. É
o melhor lugar para encontrar os probióticos. Aqui, a variedade é grande. Tem em cápsulas, sachês. O investimento é a partir de R$ 35, mas nem pense em comprar por conta própria. Eles só são vendidos com receita médica. É usado em várias atividades, né? Vários tipos de prescrição. É usado para depressão, para casos de tratamento de intestino, para pele. Então, tem uma infinidade de ações. Então, resumindo, os probióticos são produtos farmacêuticos ou alimentares encontrados em iogurtes ou leites fermentados que contêm micro-organismos vivos. Eu estou aqui sorridente porque esse é o nosso segredo. Viu como é que nós estamos mais magros, mais esbeltos? Já os probióticos, os prebióticos, são fibras que funcionam como alimento para as bactérias, ou seja, para os probióticos. Por isso, a importância de consumir os dois para melhorar o funcionamento do seu intestino. E fazer exercício também, senão não tem milagre. Senão não rola. Olha, um menor foi apreendido depois de ser flagrado com uma arma de brinquedo dentro do ônibus. Pois é, na verdade, um policial estava no coletivo e suspeitou do volume que o adolescente estava na cintura. Veja essa história. A arma provoca medo. Parece uma pistola, mas na verdade é uma arma de pressão, de chumbinho. A réplica estava com este menor de 14 anos. O adolescente foi apreendido dentro de um ônibus do Transcol, que faz a linha Bandeirantes Terminal de Campo Grande, em Cariacica. Um cabo da PM que estava dentro do coletivo suspeitou de um volume que o menor carregava na cintura. Ele o abordou e encontrou a arma de chumbinho. O adolescente já tem passagem por roubo e a suspeita é de que ele usaria a réplica para praticar crimes semelhantes. O menor e a réplica da arma foram apreendidos e levados para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica. Agora vejam essa, basta uma chuva, como na semana passada, para o asfalto ir embora junto com a água. Que asfalto é esse, gente? Bom, é o que é colocado na ladeira de uma rua do bairro Porto Canoa, em Cariacica. Se é que podemos chamar de rua. Veja aí. O começo da ladeira mais parece um canteiro de obras. O material usado na pavimentação está espalhado por todo lado. Tudo foi arrastado pela chuva da semana passada. Desce tudo, aí os moradores ficam praticamente, não sobe carro, não desce carro. Os pessoal vem entregar mercadoria, compra, tem que subir nas costas aí. É doído, tá? Todas as vezes que chove forte aqui, o calçamento desce e fica assim, ó, se enrola aí, esse monte de calçamento aí, ó, entulho para a rua fora, a prefeitura só vem com os fiscais, olha, anota alguma coisa, mas não resolve nada. A ladeira esburacada tem o nome de Rua Getúlio Vargas e fica em Porto Novo, Cariacica. Quem mora aqui reclama que por causa das condições da rua fica difícil subir. Porque se eu fosse do jeito que eu desci correndo, na correria, eu ia cair e ia me lamear todinha. A maior vergonha de subir daí quando chove. Poucos dias uma idosa foi tentar descer aí, torceu o pé. O IPTU chega em todas as casas, mas quem mora um pouco mais para cima sofre com outro problema, esta cachoeira de esgoto. Este esgoto tem mais ou menos mais de 15 anos. Eu furei a rede de manilha, jogando a água dentro da manilha, daqui para baixo, viu? Então, é onde que aliviou mais ou menos isso aqui. 10 anos esse poste no meio da rua e você foi uma das vítimas dele, como é que é isso? Exatamente, fui uma das vítimas a bater nele aí, ele está no meio da rua e caso eu estava subindo, o carro faltou freio, não tinha outra opção, eu tive que bater nele de ré, porque foi para me escorar, então... Infelizmente, esse poste, até quando ele vai continuar no meio da rua? E olha que esta já foi a rua principal do bairro. De acordo com os moradores, a primeira pavimentação aqui desta rua foi feita há cerca de 30 anos. A melhoria foi feita pela própria comunidade. Foi uma tentativa de melhorar o acesso ao morro, mas durou pouco tempo. Agora, até as crianças sofrem com tanto barro e buracos. Para você ir para a escola, tem que ir descalço, segurando o sapato na mão, bota a sacola e vai para a escola. Porque as buracadas que nós temos aqui não tem jeito, estamos abandonados. Detalhe, a melhoria que chegou foi feita pelos próprios moradores. Rua Getúlio Vargas deve ter se revirado no túmulo nesse momento, porque isso não é rua. Bom, pessoal, a Prefeitura de Cariacica disse que tinha programado fazer o serviço na rua, mas por causa da chuva teve que adiar.
garantiu que na próxima semana a equipe retorna para refazer o asfalto. Pois é, a gente só espera que dessa vez seja de boa qualidade, né? Para não ir embora junto com a água. Asfalto quem paga, lembre-se, é o povo. Se vai embora, você paga de novo. No retorno do TN, você confere mais de 60 vagas para assessor de comunicação e também para auxiliar de logística. E ainda a polícia descobre que o idoso que foi espancado dentro de casa em Vila Velha comercializava armas. Então não saia daí, voltamos já já, agora 12h29, amigos. A polícia descobriu que o idoso que foi espancado dentro de casa em Vila Velha comercializava armas e gado. O coveiro de 62 anos teve traumatismo craniano. Bandidos invadiram a casa na Ponta da Fruta, em Vila Velha, na terça-feira. Ele estava com a mulher e os filhos que ficaram trancados no quarto enquanto os criminosos agiam. Eles não foram incomodados não, viu? Após a agressão, o idoso sofreu um infarte e foi socorrido pelo SAMU. A família, no dia, informou que sentiu falta da televisão. O caso continua sendo investigado. E nós seguimos com você na busca por emprego. Agora são mais de 60 vagas para assessor de comunicação e auxiliar de logística. Cadastro no site psicoespaço.com.br. Boa sorte, excelente tarde para você e até amanhã. Foi muito bom estar com você mais uma vez. Olha, vem aí Débora Moraes com aquela história do estrangeiro que estava na casa das primas. A Débora vai mostrar uma blusa maravilhosa, a bombeira Débora. Acho que é isso mesmo, né? Então tá, fique em paz e até amanhã, meio-dia em ponto. Tchau, Ingrid. Tchau, amigos. Querido. Vamos!